A palavra que eu queria compartilhar com vocês, o título dela é As promessas não significam um caminho fácil. E eu queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias, o texto base, ele está lá em Êxodo capítulo 33, versículos de 1 a 3. Êxodo, capítulo 33, versículos de 1 a 3. E a palavra do Senhor nos fala assim, a linguagem NVI. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. A versão NVT traz o versículo 3 com a seguinte tradução: subam a terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. E para que a gente possa compreender um pouco melhor o que Deus fala aqui para Moisés, a gente precisa voltar no capítulo anterior de Êxodo 32, Moisés, ele no capítulo 24, ele sobe ao monte, fica lá 40 dias na presença de Deus no monte, e do 25, até o 31, Deus dá instruções da construção do tabernáculo no Êxodo. Então, aqui no capítulo 32, fala aquela história que todos nós conhecemos já, que o que? Enquanto Moisés estava no monte, os 40 dias com o Senhor, o povo pediu para que Arão fizesse um bezerro de ouro, fizesse uma imagem para que eles pudessem adorar, E Moisés, no capítulo 33, a gente vê aqui que ele sobe um monte para pedir perdão ao Senhor pelo pecado cometido pelo povo, por essa idolatria que eles haviam feito, adorando esse bezerro de ouro. E nós entendemos aqui que o Senhor dá um direcionamento, uma instrução muito clara para Moisés. Deus dá uma ordem expressa e direta para Moisés, Vá para a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que mana leite e mel. E queridos, Canaã era diferente. Canaã, se você vai estudar e procurar um pouco mais sobre isso, Canaã era uma terra diferente, era um lugar com muitas qualidades, e se observado aos lugares vizinhos, ela se destacava. As cidades próximas, Canaã era diferente, era um lugar fértil, um lugar próspero, uma terra abençoada, onde produziam várias coisas, frutas, produzia mel, produzia uvas, entre outras coisas, que deram a essa terra uma referência que nós lemos na palavra, uma terra que mana leite e mel. E esse lugar diferente, com a abundância de riqueza que o Senhor estava entregando para o povo, era em função da promessa que o Senhor havia feito. O Senhor havia feito uma promessa para o povo que foi escolhido por Deus. Se nós lemos em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: se vocês obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês se tornarão meu tesouro particular, dentre todos os povos da terra, eu os escolhi, vocês são meu tesouro pessoal, minha nação de sacerdotes. Então Deus escolhe o povo de Israel para chamar de meu povo. O Senhor escolheu eles, e eles tinham essa promessa única, uma promessa feita do próprio Deus. O próprio Deus havia falado para o povo de Israel, o próprio Deus havia feito essa promessa com o povo. E o Senhor havia liberto o povo dos egípcios, onde eles ficaram um período de 430 anos como escravos naquela nação. O Senhor liberta o povo da mão de Faraó,
com grandes milagres, né, sinais miraculosos, mandam para a terra que o Senhor havia preparado especialmente para eles, mas o Senhor não diz para eles as dificuldades que Moisés e o povo enfrentariam nesse trajeto. O Senhor não fala, vocês vão passar por isso, por aquilo. O Senhor dá uma ordem clara: vá, né? E o Senhor apenas ordena que Moisés conduza o povo nesse percurso. Foram 40 anos andando no deserto, para um percurso que era para ser de quantos dias? 40 dias. Uma viagem, uma jornada que era para ser de algumas semanas, alguns dias, mas que levou uma geração inteira a perecer no deserto. E na continuação da história, nós sabemos, a gente pode ver que algumas atitudes do povo de Israel fez com que essa geração perdesse a promessa que o Senhor havia feito para eles. Eles perderam a promessa porque o Senhor se equivocou? Não. Eles perderam a promessa que o Senhor tinha feito para eles porque o Senhor não gostava mais dele? Não. Eles tinham perdido a promessa porque o Senhor mentiu para eles? Não. Eles perderam a promessa porque o Senhor se arrependeu e voltou atrás? Não. Eles perderam a promessa porque não estavam preparados para receber essa promessa do Senhor. As atitudes dele, o coração deles não refletiam o amor, a devoção e a verdadeira fé no único Deus. Eles se tornaram um povo que agia segundo as suas intenções, suas reclamações, as murmurações, a maledicência do povo mostraram o erro que eles tinham de olhar para o passado, ver o presente e sonhar com o futuro. O povo teve a capacidade, chega a falar até que comiam bem de graça no Egito. Eles falam, né, que comiam bem, tinham saudade da carne que tinha lá, mas na realidade eles eram empregados, eles se tornaram escravos daquela nação. O povo que é chamado de meu povo pelo Senhor dos Exércitos. Eles não pensaram no presente, pois a viagem que eles precisariam fazer seria de poucos dias. Eles provavelmente não teriam que buscar alimento, não teriam que caçar, não teriam que plantar, porque o Senhor que chamou, o Senhor chamou eles para o meio do deserto, o Senhor iria prover o sustento necessário, e muito menos eles pensavam sobre o futuro, porque se eles passassem por aflições, dificuldades e provações, isso seria por pouco tempo. A caminhada do deserto não se tornaria nada para eles, em comparação à terra prometida. Essa leve e momentânea tribulação que eles passariam não era nada comparado às promessas que o Senhor havia feito para eles. Essa promessa seria muito maior do que qualquer dificuldade momentânea. E onde a gente pode ver isso? Paulo nos mostra esse episódio nas Escrituras. Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 1 a 11. Eu tenho a tradução da NVT aqui que diz assim: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como algum deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Não devemos praticar a imoralidade sexual, como algum deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes. E gostaria que vocês repetissem comigo esse versículo 10. E não se queixem,
como algum deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, que vivemos nos fins dos tempos. Pessoal, que palavras fortes do apóstolo Paulo citando sobre esse episódio. Que palavra forte que Paulo nos mostra sobre todo esse episódio. E uma coisa interessante, gente, que eu tive a oportunidade de ir comparando algumas traduções, e quando a gente tem essa oportunidade da gente estudando a palavra, eu vou ler aqui para vocês, queria que a gente pudesse fazer essa leitura da NAA, do versículo 10, que fala da seguinte forma, da Nova Almeida Atualizada. A tradução diz assim: não fiquem murmurando, como algum deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração do povo contra o Senhor levou eles a serem condenados. A murmuração, essa atitude de murmurar do povo causou transtornos e atrasos na caminhada e condenou uma geração inteira a perecer no deserto. Uma geração inteira que tinha as promessas do Deus Altíssimo morreu. Deus livrou eles do Egito, Deus livrou eles da mão do faraó. Esse povo conhecia Deus, eles já haviam testemunhado vários milagres, eles escutavam, eles conheciam as histórias e maravilhas que Deus havia feito nos seus antepassados, e mesmo assim, isso não foi suficiente para eles escolherem depender e se entregar completamente ao Senhor. Gente, um pouquinho antes, se nós voltarmos um pouco antes em Êxodo capítulo 24, no versículo 9, nós vamos ver ali que o Senhor dá uma instrução para Moisés subir novamente ao monte, e Deus fala para subir Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. E no versículo 10, Deus fala que eles chegam aos pés do Senhor, e ele resplandecia como uma safira azul, se eu não me engano, e a claridade era como a luz do sol. E no versículo 11, o Senhor fala: e eles participaram de uma refeição com o Senhor, mas o Senhor não os consumiu. Gente, um povo que teve a oportunidade de participar de uma refeição com Deus, de se assentar com o Senhor e não ser destruído pela sua presença e não ser consumido. Esse povo que conhecia o Senhor, que conhecia seus sinais e maravilhas, esse povo não foi capaz de conseguir se manter fiel à jornada. Eles tinham as promessas de Deus, eles tinham um lugar que o Senhor havia prometido para eles, mas o deserto levou eles a esquecerem tudo. E nós precisamos entender, gente, que esses desertos, eles são essenciais e necessários na nossa vida. Esses desertos são para que eu e você possamos conhecer a verdadeira face do nosso Deus, de conhecer a Deus de maneira profunda e íntima e pessoal, para que possamos ter uma verdadeira experiência de fé com Ele, para que a gente cresça como seu povo. Amém? Esse processo normalmente leva tempo e exige um empenho nosso esforço, algo da nossa parte. Nem é sempre fácil permanecermos fiéis nessa caminhada, mas o deserto é fundamental, ele faz parte da nossa jornada cristã, faz parte da nossa vida cristã, e é onde nosso relacionamento com Deus, ele é aprimorado, ele é enraizado, e ele é firmado no nosso Deus, que é a rocha eterna. E eu queria perguntar aqui nessa noite: quem tem promessas de Deus para a sua vida? Quem tem aqui? Levanta a sua mão. Glória a Deus, eu tenho também. Quem aqui já teve alguma promessa do Senhor que já se realizou sobre sua vida? Glória a Deus. Quem não teve, vai chegar seu dia ainda, meu irmão, em nome de Jesus.
E deixa eu te perguntar, para que essa promessa chegasse sobre sua vida, foi um caminho fácil? Eu creio que não, é claro que não, gente. Eu creio que não, porque nesse lugar de deserto, de provações antes da promessa, o Senhor quer nos moldar, Ele quer nos fazer amadurecer, e quer nos mostrar a sua face. Ele quer mostrar quem Ele é, Ele quer que nós sejamos provados e aprovados com a ajuda da sua graça, seu caráter e seu amor por nós. E essas promessas de Deus sobre as nossas vidas não significa que a gente vai ter esse caminho fácil, que a gente vai andar ali e chegou, beleza, essa é a minha promessa, glória a Jesus, nem suei. Sabe, sem provações, em tribulações, nós não iremos passar, até chegarmos à nossa Canaã, nós iremos passar pelo deserto. Isso faz parte do nosso crescimento e amadurecimento como cristãos, para podermos chegar a esse lugar de promessa no Senhor. Isso faz parte da nossa vida e caminhada cristã. E essa foi uma palavra que o Senhor começou a queimar no meu coração há um tempo atrás, nos dias de pandemia, né? Nós estamos ainda vivendo, não podemos dizer que terminamos totalmente, mas o Senhor começou a queimar isso dentro do meu coração, e de repente eu me vi dentro dessa história. E me veio a passagem que a gente falou aqui na quarta-feira com o Farley também, que está lá em Lamentações 3:21, que diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E de repente eu me vi trazendo a esperança, algumas palavras e promessas que o Senhor havia feito para mim, que o Senhor havia feito para minha família, que o Senhor havia feito para nós, mas que naquele momento eu não estava conseguindo enxergar, que naquele momento de dificuldade e adversidades, eu não estava conseguindo raciocinar e nem discernir direito. E sabe por quê? Porque muitas vezes as vozes, as aflições, as dificuldades, muitas vezes elas nos impedem de enxergar as promessas de Deus, de olharmos para o alto e reconhecermos o nosso Deus. Eu estava com os olhos vendados nessa situação, pelas adversidades à minha frente, eu não conseguia enxergar, e eu quero explorar alguns pontos de uma das atitudes mais visíveis que o povo teve durante o período do deserto. E uma das atitudes mais visíveis que o povo teve é a murmuração. O povo se tornou um povo de murmuração. E o que é a murmuração, queridos? A gente fala tanto hoje em dia, né? Mas o dicionário, segundo o dicionário Aurélio, ele fala que a murmuração é rumor de teor maledicente, falatório em que há depreciação, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar falhas, tomar mau juízo de alguém. A murmuração é tratada como debate secreto, desprazer secreto, não declarado em público. E a murmuração nos faz perder tempo, queridos, não nos deixa sair do lugar, nos prende. Eles nos prendem, fazem permanecermos no mesmo lugar, e ela se torna um peso, nos acorrenta em nossas vidas. E uma das características das pessoas que são murmuradores é que eles fazem as coisas por conta própria e não se submetem às autoridades. Os murmuradores sempre vão achar algum motivo para falar mal, para achar que nunca está bom, para reclamar e para ir em contra, serem oposição nas mais diversas situações. Se a gente coloca essa água aqui, o murmurador vai chegar, não testificou aqui, não é desse jeito colocar água, vou colocar aqui, agora é de Deus. O murmurador, ele acha um jeito para murmurar de tudo. Nada está bom para ele. Nada está bom para ele. E uma coisa interessante, não sei se você sabe ou não, mas murmuração é pecado, querido. Ela é um ato de difamar, reclamar, um ato egoísta e rebelde da parte de quem pratica a murmuração. Então ela é pecado. E deixa eu te falar uma coisa, a murmuração, ela não soluciona os seus problemas. Quando você murmura, você traz mais problemas para a sua vida. Quando você murmura, você fica preso, acorrentado, você não consegue sair do lugar.
E a palavra nos fala algo interessante sobre a murmuração. Não precisa abrir, eu vou ler, que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos de 14 a 15, a versão NAA diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Como diz a palavra, precisamos ser irrepreensíveis e sinceros. Não podemos deixar nos contaminar com esse tipo de atitude no nosso meio. Não podemos ser coniventes com o pecado de murmuração dos outros. Como fala no versículo acima que nós lemos, nós precisamos ser luz, nós devemos resplandecer a luz de Cristo no mundo. Não existe nada de bom quando acontece, quando eu e você abrimos nossa boca para murmurar e reclamar. Não existe nada. Você fala assim, não, estou ajudando. Cara, não, você está murmurando. Não existe nada de bom nisso. Não existe nada de bom, não existe uma revelação, não existe uma nova porção, não tem nada fresco da parte de Deus, e não tem como provar do novo do Senhor, sendo um murmurador. Você não consegue entrar nesse lugar. E aqui eu tenho algumas características da murmuração, ou da pessoa que se torna um murmurador, que diz mal dos outros, que é maldizente, que é caluniador, que é maledicente e que tem falta de fé em Deus. Hoje em dia, queridos, muitos são murmuradores, e nós vivemos no meio deles. Nós estamos inseridos, murmuradores estão inseridos no nosso meio, infelizmente. Muitos estão perto de nós e se queixam o tempo todo, e por todo motivo, com todo mundo, e tudo vira motivo para que essa pessoa possa vir reclamar e murmurar para você. Eles estão em todos os lugares, estão na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa família. Muitos são nossos amigos, e muitos murmuram pela sua família, pelos seus filhos, seus pais, sua condição financeira, pelo seu trabalho, pelo seu chefe, se transformando em pessoas ingratas e egoístas, e tudo para essas pessoas vira motivo para reclamar e falar mal. Nada está bom para eles, eles não conseguem enxergar e reconhecer o amor e cuidado de Deus exercido em todas as situações de suas vidas. Eles não conseguem ser pessoas gratas. O murmurador não consegue enxergar isso. Deixam seus corações, suas mentes se contaminarem com a ingratidão, e as atitudes revelam o próprio egoísmo e a natureza adâmica do seu coração. A murmuração também é rebeldia, e a rebeldia na palavra de Deus é comparada ao quê? Isso mesmo, pecado de feitiçaria, 1 Samuel 15, 23. Quem aqui, alguém conhece algum murmurador? Quem aqui é um murmurador? Oh, quase, gente, quase, brincadeira. Mas eles estão inseridos no nosso meio, gente. E normalmente a conduta da grande maioria desses murmuradores se resume ao fato de não se atender às falsas expectativas que eles mesmos criam em seus corações, em sua cabeça. Eles próprios criam esses cenários, e se não tiver de acordo com o que eles acham que é certo, simplesmente murmuram em tudo. O Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, tem uma frase muito interessante, que eu estava conversando com o Diego quarta-feira, e ele me falou de um vídeo que eu não tinha conhecimento ainda, que é o nome do vídeo do Douglas Gonçalves, que ele fala sobre intercessão demoníaca, e ele fala que a murmuração é intercessão demoníaca. Sabe por quê? Porque reclamar treina o seu cérebro para ver tudo de ruim que tem ao seu redor sempre. Nada que ninguém faça está bom o suficiente para um murmurador. Ele sempre vai se encher de justiça própria,
do seu coração contaminado e criticar o que está sendo feito, o que foi deixado de fazer pelo seu ponto de vista. Ele sempre vai achar defeito, e isso fala do coração dessa pessoa, fala dos verdadeiros interesses do seu relacionamento. A murmuração é pecado e traz a condenação e disciplina do Senhor, como nós lemos em 1 Coríntios 10. E eu queria compartilhar nessa noite, queridos, com vocês, 3 pontos que a murmuração gera em nós. Sabe, eu acredito, como eu falei, para que nós possamos viver o novo do Senhor, esse novo ano, nós precisamos alinhar o nosso coração. Nós não podemos deixar que atitudes como essa nos contaminem, se infiltre dentro do nosso meio, nos roubando do propósito, nos tirando daquilo que o Senhor tem para nós, nos roubando da promessa de Deus para as nossas vidas. Como o Farley falou sobre ingratidão na quarta-feira, hoje eu falo sobre a murmuração. São pecados que nos impedem de estar mais perto de Deus, e são pecados que, se eu e você não lidarmos com ele agora, ele cresce, se alastra, e depois vai ficando cada vez mais difícil de se combater no nosso meio. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar é que a murmuração não nos deixa conseguir ver o quadro todo. Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14, versículos 5 e 6, por favor. Êxodo capítulo 14, versículos 5 e 6. A versão NVT diz assim: quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como pudemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Aqui o povo estava caminhando pelo deserto, indo em direção à terra prometida. Quando o faraó se deu conta, caiu a ficha dele, de que os israelitas haviam saído e que o Egito tinha perdido seus escravos. Ele para pensar melhor e vê que seus escravos foram embora e muda de ideia. E fala: cara, eu preciso ir atrás do povo de Israel. Então o faraó manda aprontar sua carruagem, preparar seu exército para que possa perseguir o povo e trazer eles de volta, para se tornarem escravos novamente. E olha que informação interessante a Bíblia nos traz, no capítulo de Êxodo 14, versículo 8, na versão NVT. Diz assim: o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Queridos, você conseguiu pegar a questão desse versículo? O Senhor endureceu o coração de Faraó. O Senhor fez o coração de Faraó endurecer. Não foi o diabo, não foi potestades, não foi ninguém, mas o próprio Deus planejou isso para que o povo e os egípcios pudessem reconhecer quem é o único e verdadeiro Deus, para que através disso eles pudessem saber e ver quem era o Deus que eles serviam, para que o Senhor pudesse mostrar a sua glória e seu poder em toda essa situação, para que ele se revelasse para aqueles povos como o único e verdadeiro Deus. Mas o povo fez o quê? O povo confiou no Senhor? Não. E na sequência a gente vê o que acontece. Queria que a gente pudesse, gente, a gente vai abrir um pouco a Bíblia hoje, queria que a gente abrisse nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14, versículos de 9 a 12. Êxodo, capítulo 14, versículos de 9 a 12. A versão NVT diz assim: os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zephon.
Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito do que ser um cadáver no deserto. O povo não conseguia enxergar o amor e cuidado do Senhor sobre suas vidas. Ao tirá-los da escravidão, ao tirá-los daquele lugar e lhes enviar para uma terra abundante, que eles teriam tudo o que precisavam. Prefere ser escravos dos egípcios a crer que o Senhor tem algo muito melhor para eles. Quando eles avistam o faraó, caíram no esquecimento, se esquecem das promessas de Deus, se esquecem de tudo que foi feito para eles, se esquecem do próprio Deus, inclusive se esquecem do próprio Senhor deles. Todas as promessas foram esquecidas, os seus olhos estavam fixos naquela situação atual, eles só pensavam no faraó, eles só pensavam no exército, eles só pensavam o que acontecia se o exército chegasse perto deles. Naquele momento eles não conseguiam enxergar mais nada além disso, e na sequência a gente sabe muito bem o que acontece. Deus manda Moisés estender sua vara sobre o mar vermelho, ele se abre, o povo inteiro passa pelo mar. Depois manda Moisés estender novamente sua mão, o mar se fecha, matando todo o exército, inclusive Faraó. O Senhor livra o povo dele. Todos foram mortos de maneira surpreendente e de forma miraculosa pelo Senhor. Queridos, esse é o nosso Deus. Mas muitas vezes a murmuração, ela nos impede de enxergar esse quadro todo, de ver à frente, de projetar as promessas de Deus, de alcançar, de tomar posse pela fé antes mesmo delas chegarem. E muitas vezes pensamos: uau, olha que incrível o tamanho do milagre que o Senhor fez para o povo de Israel, que milagre incrível de se viver e testemunhar. Agora eles vão se encher de fé e não duvidarão novamente do Senhor. Seus olhos se fixarão neles, em Deus, e seus corações se encherão de fé e nada mais vai abalá-los. Mas a visão deles era tão pequena que eles só pensavam no problema e não na soberania de Deus. Deus conhecia toda a rota, toda a jornada, mas o povo só via os problemas, o povo só via Faraó e o seu exército. E queridos, eu queria que a gente pudesse pensar um pouco hoje, onde os nossos olhos têm se fixado nesses dias de adversidades, onde nós temos fixado os nossos olhos, quando as tribulações, as dificuldades, elas nos rondam, elas batem a nossa porta, onde nós temos depositado a nossa fé e esperança, a nossa confiança. É óbvio que ninguém vive uma situação fácil. Você pode estar falando assim: Gustavo, você está falando isso porque você não sabe o que eu passo. Queridos, eu não sei realmente. Mas o Senhor, o Deus dos exércitos, Ele sabe. Ele te vê, Ele sabe aquilo que você está passando, Ele te conhece, Ele conhece cada lágrima derramada no seu secreto, Ele conhece quem você é no seu íntimo. E depois disso, queridos, o povo prosseguiu para a terra prometida sem mais nenhuma adversidade? Não. O segundo ponto que eu queria aqui compartilhar com vocês, que a gente pudesse refletir, é que a murmuração, ela gera ingratidão. Como eu disse, o Farley falou isso aqui, eu não sabia o que ele iria ministrar na quarta-feira, mas creio no meu espírito de verdade que o Senhor está nos alinhando como igreja. O Senhor quer realmente firmar os nossos corações, os nossos olhos nele, para que a gente possa viver algo sobrenatural nessa nova estação.
aqui nós podemos ver que o povo recebia o favor do Senhor todos os dias no deserto. Eles acordavam e eles testemunhavam o milagre do Senhor sobre a vida dele, sobre o povo. Mas mesmo assim, o maná que o Senhor mandava para o povo não era suficiente. Um dia os israelitas desejaram comer carne, pois a carne fazia parte de suas refeições, né? Eles não eram veganos, glória a Deus. Brincadeira, vegano, mas você não sabe o que você está perdendo, 2 dedinhos de gordura ali, uma carninha alta, mal passada. É bom, gente. Minha filha sabe disso. Ela sempre, quem participa de um churrasco com a gente, ela chega pedindo: papai, eu quero carninha de gordura e de sangue. É isso aí, filha, está no caminho certo, glória a Jesus. Mas não era algo que a vida deles dependia, era um desejo, uma simples vontade que o povo tinha de comer carne. Eles ofereciam holocaustos ao Senhor, e a carne de animais fazia parte da sua refeição. Não seria novidade para aquele povo comer carne, se eles não estivessem peregrinando no deserto, se eles não estivessem no meio do deserto. O povo, após continuar a peregrinação no deserto mais uma vez, começa a murmurar, sendo influenciados por estrangeiros em seu meio, gente de fora, lembrando das coisas em que eles tinham lá no Egito, sem se dar conta que aquilo que os aguardava era muito melhor, sem se dar conta de que eles teriam um futuro incrível pela frente, pois o Senhor já havia preparado um lugar especial para eles, que manava leite e mel. As suas mentes estavam presas, cativas, eles não conseguiam discernir, não conseguiam pensar, seus olhos estavam desviados das promessas que o próprio Deus havia feito para eles. E a gente pode ver isso. Queria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 11, versículo de 4 a 6. Números, capítulo 11, versículo de 4 a 6. A versão NVT da palavra diz assim: então um bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito, e o povo de Israel também começou a se queixar: ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudades dos peixes que comíamos de graça no Egito. Tínhamos também pepinos, melões, alhos porós, cebola e alhos à vontade. Mas agora perdemos apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Um simples desejo do povo de comer carne estava sendo mais forte no coração deles do que as promessas do Senhor. O povo de Israel havia se tornado escravo de Faraó. Eles eram escravos não tinham pagamento de salários por seu trabalho. Eles viviam na escravidão, mas mesmo assim ainda estavam com saudades dessa época. Estavam com saudades daquilo que eles comiam no Egito. O povo se lembrava até com saudade dos alhos porós, das cebolas que eles comiam no Egito. Gente do céu, cara, ter saudade de alho, eu gosto de um alho fritinho no arroz, mas alho assim puro não vai, né? Que povo que tinha dificuldade em se manter fiel e se manter crendo nas promessas de Deus, se tornou um povo incrédulo, que não conseguia enxergar e ver a bondade que o Senhor estava fazendo no meio deles, estava fazendo na vida deles. Mas mesmo assim, Deus com sua infinita graça, bondade e amor, para que o povo resolve conceder o desejo do coração deles, e podemos observar isso na passagem abaixo. Vamos abrir nossas Bíblias em Números capítulo 11, versículos de 18 a 23. Números capítulo 11, versículos de 18 a 23.
Aqui é uma passagem que o Senhor está falando para Moisés. Diga ao povo, consagre-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: se tivéssemos carne para comer, estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor lhes dará carne, vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, mas o mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram a ele dizendo: por que saímos do Egito? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio de 600.000 homens de pé, e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro? Será que haveria o suficiente para eles todos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor. Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. E no versículo 31 e 32 continua falando: depois disso veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris, até eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Uau! Um simples desejo de comer carne do povo foi atendido por Deus. Deus disse que iria satisfazer o desejo do povo, e que eles comeriam carne o mês inteiro. Iriam comer carne como haviam pedido, e como nós lemos, não seria 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, não, o mês inteiro. O Senhor proveu aquilo que eles queriam. Mesmo depois desse povo se tornar ingrato pelo envio do maná e provisão todos os dias, o Senhor resolve atender o desejo do povo. Deus, com seu poder e sua majestade, seria capaz de arrumar tranquilamente a carne de várias maneiras para o povo. Poderia prover vários animais. Deus poderia fazer da forma que Ele quisesse, com sua infinita graça e poder. Mas Deus sopra um vento e espalha as codornizes por todo o arraial do povo em grande quantidade. Esse mesmo Deus que cumpriu as promessas do povo, esse mesmo Deus irá cumprir aquilo que Ele falou, de uma forma e de uma maneira que eu e você nem sequer podemos imaginar. Amém? Você crê nisso, querido? E se eu perguntar aqui, se temos no nosso meio alguém que é ingrato, a grande maioria de nós irá dizer que não, nós não somos ingratos. Mas quantas situações pequenas, quantas situações cotidianas têm nos roubado a alegria pelo cuidado e provisão do Senhor sobre as nossas vidas. Sempre parece que a grama do vizinho é mais verde, sempre parece que aquilo que o vizinho tem é melhor do que eu tenho. Nós nunca nos satisfazemos com aquilo que o Senhor tem nos dado, porque a gente sempre está almejando o que o outro tem. E nós não conseguimos ser gratos por aquilo que o Senhor nos dá, e o nome disso é ingratidão. Nós precisamos reconhecer como seu povo a graça, o cuidado, a provisão, agradecer mais pelo que o Senhor já nos deu do que nós queremos ter. Nós precisamos ter essa mentalidade. Precisamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida. Mesmo você achando se é pouco ou se é muito, seja grato. Mas agora a gente pensa, poxa, Deus proveu a carne para o povo inteiro no meio do deserto. 30 dias comendo carne, como nós lemos na palavra, saindo pelo nariz.
falou, cara, uau, esse é meu Deus. Agora o povo se enche de fé novamente e continua a sua jornada, peregrinando para a terra prometida. E o povo vai aprender, o povo aprende com essa situação, ele vai se colocar no lugar realmente de obediência ao Senhor e caminhar sem murmurar rumo à sua terra prometida? Não. Terceiro ponto que a murmuração gera em nós é a falta de fé. Durante a peregrinação do povo na terra prometida, durante essa caminhada deles no deserto, se pararmos para pensar na realidade em que esse povo vive, eles não tinham condições de plantar, eles não tinham condições de cultivar nada. Eles não tinham, porque eles estavam peregrinando, eles estavam em constante caminhada, era uma jornada. E o povo, vendo essa situação, foi tendo comportamento mais uma vez de murmurar, de reclamar, mais uma vez contra o Senhor Moisés. E o povo mais uma vez se concentra nas adversidades, nas dificuldades e provações, e não confiam, não conseguem entender esse lugar de dependência do Senhor, não conseguem exercer a fé deles no Deus Altíssimo. O Senhor queria ensinar o seu povo para que eles reconhecessem e entrassem no lugar de total dependência dEle, para o sustento e a provisão, dia após dia. Deus manda o maná direto para o povo no meio do deserto. O Senhor providencia todo o alimento, para cuidar de todo o povo, no meio do nada, no meio do deserto. O livro de Êxodo, nos conta detalhes de como Deus iria prover o sustento para o povo, e como Deus iria mandar o pão do céu para eles. Vamos lá novamente? Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 16, versículos de 2 a 4. Êxodo, versículo 16, capítulos de 2 a 4, a versão NAA diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E queridos, você consegue imaginar um milagre acontecendo dia após dia, dia após dia, durante 40 anos? O mesmo milagre que o Senhor fez dia após dia. Se passaram 2 anos, se passaram 8 anos, se passaram 20 anos, se passaram 27 anos, 35, 40 anos. O milagre acontece no meio do deserto. O povo que já havia provado tantos milagres, estavam com medo de morrer de fome no meio do deserto. O povo estava preocupado com aquilo que eles iriam comer, se eles teriam sustento suficiente ou não. Os seus olhos, seus corações e as suas esperanças estavam no lugar errado. O povo era movido pelas situações e provações, pelos ventos que vêm e vão, e não estavam alicerçados na rocha eterna, que é o nosso Deus, o firme fundamento. E sabe o que é engraçado, queridos? É que a palavra nos mostra que nada, absolutamente nada, o povo teve falta. Durante toda essa jornada,
nada faltou ao povo de Deus. Todo o tempo que eles peregrinaram pelo deserto, o Senhor proveu todas as coisas. Eles tiveram tudo o que precisaram durante a jornada no deserto. E sabe, queridos, existem algumas situações engraçadas em nossas vidas, porque nós lemos episódios como esse, ouvimos e falamos tanto sobre essas situações, que não podemos imaginar que muitas vezes eu e você agimos do mesmo modo. Mas muitas vezes nós fazemos as coisas iguais que o povo fez, e muitas vezes piores ainda. Muitas outras vezes, nós nos transformamos em uma geração de insatisfeitos. Nós somos insatisfeitos com aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Assim como foi o povo de Israel. E sabe por que isso aconteceu com o povo? E muitas vezes acontece na minha e na sua vida, porque nós nos afastamos e não cremos no Deus que é suficiente, porque duvidamos de sua fidelidade, do nosso Deus em nosso favor, porque não escutamos mais a voz do alto, a voz do nosso Abba Pai, porque nossos olhos estão fixados no lugar errado, porque não estamos mais sensíveis à voz do Santo Espírito de Deus, porque temos medo, e deixamos o medo nos paralisar, ao invés de prosseguir para a vontade de Deus. E uma coisa engraçada, queridos, é que quando nós estamos longe de Deus, nós perdemos o temor no Deus Altíssimo. Quando nós temos temor no Senhor, entendemos a importância de reverenciá-lo como o único, soberano Deus, provedor. E quando conseguimos entrar e depositar a nossa confiança nele, podemos acessar um novo lugar de obediência e descanso pleno nele. Quando nós entramos nesse lugar, nós encontramos um lugar de descanso no nosso Senhor. E na Bíblia, Deus se apresenta com alguns nomes, que são usados para nos mostrar quem é o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. E um dos nomes que Deus se revela ao seu povo é Jeová Jiré, que significa Deus provedor. O Deus provedor de todas as coisas, o Deus que proveu o Cordeiro, que foi imolado no meu e no seu lugar, naquela cruz, pelos nossos pecados. Ele proveu o Cordeiro para que nós pudéssemos ter o nosso relacionamento restaurado com o nosso Pai. O Deus provedor que provê todas as coisas. Precisamos nos lembrar disso, queridos. Precisamos muitas vezes trazer ao nosso coração a passagem que, em nome de Jesus, nós não iremos esquecer, que está lá Lamentações 3:21, que nós já falamos. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E existem algumas formas de eu e você deixarmos essas atitudes de murmuração, de reclamação, insatisfação e rebeldia para com Deus. E eu quero falar rapidamente disso aqui com vocês. Uma das atitudes é: tenha a atitude de lançar fora a murmuração da sua vida. E isso, queridos, deixa eu te falar, é uma escolha pessoal e individual. Você precisa escolher deixar esse lugar de murmuração. Você precisa escolher deixar esse lugar de ingratidão. Você precisa deixar esse lugar de insatisfação e reclamação.
Isso só vai sair da sua vida se você decidir lançar ela fora. Se você decidir escolher ajustar as suas atitudes e o seu coração com a palavra de Deus, se encha dele, se envolva com ele e não daquilo que te afasta dele. Procure conhecer verdadeiramente quem é o Deus. Precisamos não somente falar, mas temos que andar como quem crê nas promessas. Precisamos exercer a nossa total dependência e confiança em Deus. Precisamos ser esse povo, para que a gente saia desse lugar de murmuração. E queridos, ninguém pode fazer isso para você. Não pode ser seus líderes, não pode ser seus pastores, não pode ser seus amigos, seus pais, seus vizinhos. Tem que ser você. Essa decisão é única e exclusiva de você. Depende somente de você. E uma outra forma para a gente sair desse lugar é através daquilo que a gente sempre vai bater aqui, como igreja. É através das nossas disciplinas espirituais, que é com a fé, a nossa oração, o jejum, a leitura, estudo, meditação na palavra, é você se enchendo da presença dEle, é você indo para o seu secreto, como nós sabemos, como está escrito em Mateus 6,6, de livros que podem edificar a sua vida. Queridos, não é à toa que nós queremos ser uma igreja que lê, que busque conhecimento, sabedoria do alto. As pessoas que estão mais próximas de mim, sabe o quanto eu tenho procurado me esforçar para exercitar isso, para que a leitura seja algo realmente muito poderoso na minha vida. Eu decido me encher de Deus. Eu quero ler coisas de homens e mulheres que chegaram e provaram de um lugar que eu ainda não cheguei, mas que eu tenho esperança, eu tenho fé de chegar. Eu quero me encher de Deus, sabe, para atitudes que edifiquem a nossa vida e possam apontar para o Cristo ressurreto, para que a gente possa ter comunhão com o nosso corpo de Cristo, como a Débora falou aqui, enquanto nós não estamos de volta com as nossas Livingstons. Gente, procure pessoas que te inspirem a ser mais parecidos com Jesus. Tenham relacionamento, sejam família, estejam à mesa, desenvolvam um relacionamento, abram suas casas, abram seu coração. E o Douglas Gonçalves, também do Jesus Cop, tem uma outra frase que eu gosto sobre as disciplinas espirituais, e ele fala assim: na vida espiritual, acordar significa deixar o conforto e o calor das cobertas, do comodismo, e enfrentar o frio das disciplinas espirituais. É deixar a passividade, entregar-se ao esforço que produz resultados desejados pelo Senhor. Decida levantar-se. E eu estudando sobre isso, uma outra frase que saltou aos meus olhos é de um pastor professor batista dos Estados Unidos, Donald S. Whitney, que ele fala assim: as disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual, são hábitos de devoção e cristianismo que têm sido praticadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. Se nós não tivermos um relacionamento profundo e íntimo, se não conhecermos a voz do bom pastor, nós não teremos como sair desse lugar. Nós teremos apenas um relacionamento superficial, onde nós não iremos desfrutar de todas as promessas que Ele tem para mim, para a sua vida. Nós não iremos poder chegar ao lugar de provar das suas maravilhas, dos seus tesouros escondidos, daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que o buscam, que realmente querem ver a verdadeira face do Senhor. Sabe, queridos, para que possamos ter essa revelação íntima e pessoal do nosso Deus, nós precisamos estar perto dEle, nós precisamos conhecê-lo.
E o nosso Deus, Ele nos prometeu que ao nos relacionarmos com Ele, nós teríamos todo o sustento necessário, que nada nos faltaria. E a gente pode, e onde eu posso encontrar isso, Gustavo? Você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, eu quero mostrar para vocês, está lá em Mateus capítulo 6, versículos de 31 e 33, a versão NVI diz assim: portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. E tem um outro versículo que a gente pode citar também, que está em Mateus 4:4, que Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra do Senhor, ela é alimento nos momentos de angústia. A palavra do Senhor, ela nos sustenta nos momentos de aflições e dificuldades. A palavra do Senhor, ela se torna viva, ela se torna rema, e ela produz frutos nos momentos de dificuldades. E todo esse período, queridos, que nós estamos passando ainda, a gente está vivendo essa pandemia, sabe, tem falado tanto ao meu coração, porque consigo me ver muitas vezes na mesma situação do povo israelita, duvidando de algumas palavras, algumas promessas que o Senhor fez para mim, duvidando muitas vezes do cuidado e da provisão que o Senhor prometeu, mesmo depois de eu já ser testemunha viva daquilo que o Senhor fez, de tantos milagres. E contar brevemente uma história. Como muitos sabem, eu e minha esposa, nós assumimos uma sorveteria, e desde o momento que a gente assumiu a sorveteria, nós entendemos que aquele empreendimento, aquela empresa, o Senhor nos estava nos dando como um braço pastoral do nosso chamado. E eu confesso que no início foi aquele misto de empolgação, a gente se animou, vamos lá, a gente vai ter uma empresa, vamos cuidar, vamos fazer esse negócio prosperar, vai dar certo, a gente se enche de fé, e a gente vai fazer isso, sonha com aquilo, vamos fazer uma fábrica, vamos vender sorvete, vamos fazer um monte de coisa. E nós assumimos em 2017, e no ano de 2020, como todos sabem, a pandemia estourou. Nós faturávamos aí X em 2020, e em março, quando a pandemia estourou, nós faturamos apenas 10% se comparado com o ano anterior. E de repente, todas as promessas que nós tínhamos de Deus, toda a nossa fé foi sendo minada. A Débora havia recebido uma palavra do Senhor, que era para guardar a 5ª parte do lucro da empresa, para que a gente pudesse ter e reinvestir no negócio. E ela guardou, foi obediente, não entendia no momento, né, o que seria, qual a finalidade exata, mas nós guardamos essa 5ª parte. E os meses da pandemia foram passando, a sorveteria ficou fechada, vários lockdowns. Vocês conhecem bem a história. Nós como sorveteria nos encaixamos no sindicato de bares e restaurantes, que foi, apesar de ser sorveteria, nós não vendemos bebida alcoólica lá, mas o sindicato nos enquadra na mesma atividade, podemos falar assim. E esse setor foi um dos setores mais afetados. E de repente, toda aquela reserva foi indo, e a gente foi vendo, meu Deus, está acabando dinheiro. Deus, eu não acredito que o Senhor deu essa empresa para falir na nossa mão. Deus, o Senhor não deu isso, sério. O Senhor não vai fazer isso com a gente. Uma empresa de 65 anos vai falir na nossa mão. A gente assumiu, investimos o que nós não tínhamos e vai falir na nossa mão. E de repente a gente se viu nisso. Mas em todo esse tempo, o Senhor foi trabalhando no nosso coração. O Senhor foi trabalhando em nós. Nós havíamos tentado, o governo lançou um programa de financiamento a pequenas empresas, com juros bem baixos, e a gente correu atrás de várias formas disso, a gente não conseguiu. E nós estamos almoçando no meio-dia, com o coração grato. O Senhor sabe que o nosso coração é grato por toda aquela estação que nós vivemos na Alcance. Nós amamos aquele lugar, respeitamos o Bom Depósito, somos muito gratos ao Senhor por termos tido a nossa história lá.
E ao meio-dia eu recebo um e-mail do contrato no meu e-mail, do contrato que nós havíamos feito tudo possível para tentar conseguir, nós não conseguimos. E Deus usa uma pessoa totalmente desconhecida para nos trazer esse lugar de dependência. E glória a Deus, provamos o milagre. Deus, nos enchemos de fé, obrigado Jesus, comemoramos, beleza. Daqui a pouco os lockdown continuaram, gente. Foi continuando, tudo fechado. E aquele dinheiro que a gente tinha, a gente foi usando. E daqui a pouco, chega no meio do ano, sorveteria todo mundo conhece aqui no meio do ano, como é em Curitiba, inverno, pesado. Nós tínhamos os últimos R$1.000 na conta. E a gente precisava pagar os funcionários na próxima semana e a gente não tinha. E Deus mais uma vez veio com a intervenção poderosa e miraculosa do Senhor, onde um vídeo nosso bombou e a gente teve uma demanda que a gente nem conseguiu suprir. E nos meses de inverno em Curitiba, foram os meses que a gente mais vendeu sorvete, onde o Senhor se demonstrou como o único capaz de trazer o cuidado e provisão, indo contra todas as circunstâncias. O mês que o Senhor se revelou, e depois daquilo, sabe o que, queridos, o que eu e a Débora temos aprendido é sobre o maná diário. É o maná diário. Não adianta a gente querer guardar o maná para outro dia. O Senhor manda o maná suficiente, dia após dia. E é nesse lugar, querido, que eu quero que a gente possa chegar a depender único, total e exclusivamente do nosso Deus. Não se apoiar em sabedoria humana, não se apoiar na força do nosso braço, mas depender exclusivamente do Senhor dos exércitos. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. É isso que nós temos visto, então, desde então. E sabe, o pastor Luciano, ele escreve o maná da seguinte maneira: o maná, portanto, é um tipo da palavra de Deus, é o alimento que vem do céu para o sustento do seu povo. Precisamos crer e nos mover para esse lugar de dependência, não pelo esforço, não pelos métodos ou conhecimento, não pela sabedoria humana. Precisamos nos mover pela palavra de Deus, que não muda, é imutável e permanece para sempre. E quais situações, queridos, nessa noite, você e eu temos duvidado, ou nos falta a fé necessária para crer no Senhor, na sua palavra? Quantas vezes temos tentado guardar esse maná por medo e insegurança? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, é o que garante a Bíblia. Números 23:19 fala: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu. A palavra do Senhor se cumprirá na minha e na sua vida. Decida e escolha caminhar por fé. Decida e escolha caminhar como um povo eleito, que crê no cuidado e provisão necessária do seu Deus. Sabe, queridos, nós olhando para as Escrituras, todas essas promessas não representam que eu e você não vamos passar por dificuldades. O povo passou por dificuldades e circunstâncias adversas, mas certamente a bondade do Senhor nos acompanhará todos os dias. Ele sabe o caminho, queridos, mas deixa eu te falar uma coisa importante: o tempo que eu e você permanecemos no deserto depende de mim e de você. O Senhor sabe a rota, mas o tempo que eu e você vamos permanecer nas dificuldades e aflições depende de mim e de você. Uma geração inteira teve que ser morta no deserto para que os seus filhos pudessem desfrutar da promessa. Que essas adversidades não nos paralisem, queridos. Que possamos viver todos os sonhos e planos de Deus para mim e para a sua vida.